Ai, radiológica, eu já vi tanto vídeo sobre isso. É possível que você já tenha visto alguns vídeos sobre esse assunto, inclusive aqui no YouTube, mas eu garanto que nenhum deles tem a lógica radiológica. Então, sem enrolação, vem comigo! Vamos começar pelo abdômen superior, que sempre faz parte do raio-x de tórax. Esse caso é um exemplo perfeito da importância do roteiro. Se eu perguntar para você, qual a alteração principal dessa imagem? Pode ficar na dúvida se tem uma área de consolidação, se o coração está aumentado, e pode passar facilmente despercebido que essa paciente não tem a mama direita. Observem que aqui nós vemos o contorno da mama esquerda da paciente e não temos o contorno mamário direito. Ou seja, é uma paciente com mastectomia prévia por uma neoplasia mamária. Então, o roteiro, gente, é importantíssimo. Vamos começar falando de abdômen. O que a gente pode ver no abdômen superior que sempre está incluído no exame do tórax? A bolha gástrica, né? Geralmente é visível nas imagens. Nesse caso aqui, tem só um pouquinho de ar dentro do estômago. Às vezes, nós vamos ver uma bolha grande, muitas vezes, inclusive, até com nível hidroaéreo dentro, vai depender, né, da última ingestão que o paciente realizou. Vamos avaliar também as alças, né? Por exemplo, as alças estão distendidas, não estão distendidas, é delgado ou é grosso. Tudo isso faz parte da avaliação. Pneumoperitônio. Sempre avaliar a presença de pneumoperitônio, especialmente nos exames da urgência. Como é que nós vamos ver o pneumoperitônio? Uma faixa de ar abaixo do diafragma. Pode ser a direita ou a esquerda. E a espessura dessa faixa vai variar conforme a quantidade de gás que tem dentro da cavidade peritoneal. Abdômen superior, sempre avaliar. Ossos, não esqueça deles. Seguimos então para as estruturas ósseas. Embora o raio-x de tórax não seja para avaliação de coluna ou de arcos costais, o que a gente vê de estrutura óssea não pode ser ignorado. O que a gente consegue identificar? Arcos costais. Aqui eu marquei os primeiros arcos costais de cada lado. Então a gente vai seguir, né? Vai passar o olho por todos os arcos, tanto a direita quanto a esquerda. Clavículas. Acompanhar todo o trajeto das clavículas. Em recém-nascidos, por exemplo, pode haver uma fratura relacionada ao parto. Então, faz parte também da avaliação. Externo, no perfil, a visualização do externo é variável, depende da idade do paciente. Em geral, em pacientes mais jovens, ele é menos definido, mas faz parte também da avaliação. Coluna vertebral. Então, os corpos que a gente consegue identificar, avaliar a altura, avaliar o alinhamento posterior, tanto no perfil quanto no frontal também. Tudo faz parte da avaliação. Partes moles, sim, também faz parte da avaliação. Seguimos então para as partes moles, usualmente ignoradas. Então o que a gente vai avaliar aqui? Como eu já comentei com vocês, os contornos mamários, né? Especialmente no caso das mulheres. Tem as duas mamas, já fez mastectomia, pode ser uni ou bilateral, tem prótese mamária. Depois, os cavos axilares. Olha como o cavo axilar normal, ele é liso, o contorno dele. Numa paciente que já fez esvaziamento axilar, por exemplo, a gente vai ver um contorno mais irregular, já com alguma alteração pós-cirúrgica. Depois disso, acompanhar o contorno anterior e também o contorno posterior. Busca, por exemplo, por gás nos tecidos moles. Logo em seguida, as fossas supraclaviculares. Não ignorar as fossas supraclaviculares. Terminamos assim as partes moles. E agora, diafragma e os seus recessos. Agora indo para o tórax, propriamente dito, nós vamos avaliar as cúpulas diafragmáticas. Lembrando que a cúpula direita usualmente é mais alta que a esquerda. Isso ocorre pela presença do fígado à direita, empurrando a cúpula para cima, e a presença do coração à esquerda, empurrando a cúpula esquerda para baixo. Elas podem ser também da mesma altura, mas em geral, na maioria dos pacientes, a direita vai ser mais alta. Onde o diafragma encontra a parede torácica, nós temos os recessos costofrênicos. Também são chamados de seios costofrênicos ou ângulos costofrênicos. Nós temos 2 laterais e 2 posteriores. Os 4 fazem parte da avaliação do estudo do tórax. Mediastino, o coração do raio-x. Mediastino. O que nós vamos avaliar no mediastino? Ele é muito mais do que só o coração. Embora o coração, a avaliação já seja um capítulo à parte. Nós vamos avaliar então o tamanho cardíaco, se tem alguma câmara especificamente aumentada ou se é um aumento global. Seguindo nos contornos mediastinais, à esquerda nós temos 3 principais.
Então, lá em cima nós vamos ter o arco aórtico. Em geral, em pacientes jovens, como é o caso dessa paciente do exame, eles são bem pequenos, a gente só vê uma pequena saliência ali no contorno mediastinal. Em pacientes mais idosos, a gente costuma ver o arco aórtico melhor, porque ele costuma ficar numa posição mais lateral. No perfil, a visualização da aorta ela é mais variável. Isso, novamente, em pacientes mais jovens, em geral, ela é menos vista. Em pacientes mais idosos ou então em pacientes com DPOC, o trajeto dela fica mais marcado. Mas esse trajeto que está marcado aqui com o pontilhado vermelho é o trajeto esperado dela, das porções ascendente, arco e descendente. Observem que a aorta descendente normal passa anteriormente aos corpos vertebrais. Continuando os contornos mediastinais à esquerda, nós temos uma rampa entre o arco aórtico e o coração, no caso ali o ventrículo esquerdo. Essa rampa é formada por duas estruturas, tronco da artéria pulmonar e a aurícula esquerda. Logo em seguida temos a traqueia. A posição normal da traqueia é ou bem na linha média ou ligeiramente desviada para a direita pelo arco aórtico. E, para finalizar os contornos à direita, nós temos essa linha discreta paratraqueal direita, formada especialmente pela veia cava superior. Novamente, a espessura dessa linha é variável entre os pacientes, especialmente variando conforme a idade e também conforme o estado volêmico do paciente. Ou seja, quanto mais congesto, quanto mais túrgido tiver a veia cava superior, mais fácil ela vai ser vista no raio-x. E a veia cava inferior? Ela pode ser vista no perfil. Olhem aqui comigo. Essa pequena linha que conecta o diafragma com o coração. Esse é o único segmento visível da veia cava inferior na radiografia de tórax. Novamente, como todas as outras estruturas mais delicadas, a visualização dela é variável. Em pacientes nós vamos ver super bem, em outros pacientes essa identificação não vai ser tão fácil, mas sempre procurar por ela. Hilos pulmonares, regiões de trânsito entre o mediastino e o parênquima pulmonar. Ali nós vamos ter vasos, via aérea, linfonodos, nervos, transitando entre essas duas regiões. Normalmente o hilo esquerdo é um pouco mais alto que o direito. Podem ser da mesma posição, mas nunca o direito pode ser mais alto que o esquerdo. Se o hilo direito estiver mais alto que o esquerdo, isso é sinal que tem ou alguma alteração puxando ele, ou então empurrando ele para cima. Muito importante essa avaliação também. No perfil, os hilos estão sobrepostos nessa área aqui pontilhada. Então, a avaliação deles no perfil é muito mais difícil. Por isso que o frontal é a grande incidência para realizarmos essa avaliação. Pleuras, importantíssimas. Pleuras não são vistas no raio-x em uma situação normal. O que nós fazemos então? Percorremos com o olhar o trajeto esperado delas, que é mais ou menos essa área marcada aqui em azul. A pleura, ou as pleuras, melhor dizendo, podem ser vistas em situações anômalas, como por exemplo pneumotórax, ou então derrame pleural, ou na presença de calcificações pleurais. E por fim, mas não menos importante, parênquima pulmonar. E agora sim, finalmente, o parênquima pulmonar. Reparem que o terço superior do pulmão é ligeiramente mais escuro que o terço inferior. Isso ocorre pela presença de uma maior quantidade de vasos nas porções inferiores. Além disso, os vasos dessas regiões inferiores também são mais calibrosos. Então, tudo isso contribui para uma maior densidade inferior e uma menor densidade superior. Como nós vamos comparar a densidade pulmonar, então? Por faixas. Então, nós vamos comparar terço superior com terço superior, terço médio com terço médio, terço inferior com terço inferior. Essa é a forma mais segura de fazermos a avaliação da densidade pulmonar. E não esquecer de avaliar o pulmão no perfil. Região retroesternal, essa área de gás sempre tem que estar presente. Toda essa área retrocardíaca formada pelos lobos inferiores, que é muito bem avaliada no perfil e às vezes no frontal pode estar obscurecida justamente pelo coração. No perfil, nós temos outro gradiente, agora na coluna vertebral. Observem que na parte de cima ela é mais branca e na parte de baixo ela é mais escura. Isso ocorre porque em cima nós temos uma sobreposição maior de outras estruturas ósseas, enquanto que embaixo nós temos praticamente só o parênquima pulmonar transitando acima da coluna. Então, esse gradiente tem que estar preservado. A gente tem que ver esse tom indo de um cinza mais claro, mais branco, até um cinza mais escuro.
Uma alteração nesse gradiente, por exemplo, uma maior densidade embaixo em relação à área superior, indica a presença de uma lesão neste local. Pode ser uma consolidação, pode ser uma lesão expansiva, indica, portanto, atenção. Novamente, percebam que raio-x de tórax é muito mais do que somente avaliação pulmonar. A ordem que vocês vão fazer essa avaliação realmente não importa. O importante é sempre avaliar tudo. Esse aqui é o roteiro que eu, pessoalmente, sigo quando faço a avaliação desses exames. Mas, novamente, a ordem ela é pessoal, importante é não deixar de avaliar nada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Um abração a todos e até mais!